Defender os direitos de quem compra e recebe serviços é tarefa de todos. Fora do âmbito estatal, organizações surgidas na sociedade civil contribuem para conscientizar e formar um consumidor cada vez mais atento. Neste bloco, você vê também diferentes tipos de atitude frente a abusos nas relações comerciais. Mesmo com informação, muita gente ainda não lê contrato e não procura os órgãos de defesa. E a causa social do consumo. Milhões de pessoas comprando produtos e serviços iguais ou muito semelhantes. No século XXI, problemas nas relações de consumo são uma causa coletiva que alcança países inteiros e ultrapassa fronteiras ao redor do mundo. Órgãos de defesa do consumidor e justiça unidos para enfrentar a realidade da globalização. A massificação do consumo e a complexidade da sociedade brasileira transformam os direitos do consumidor em questão social e coletiva. Muito mais do que a defesa de cidadãos específicos, a proteção dos direitos de quem consome envolve milhões de pessoas em torno de causas comuns. Descumprir a norma de maneira rotineira, depois de aplicadas sanções administrativas, mais do que violar os direitos do consumidor, ele atinge a esfera moral de toda a coletividade. Isso também exige uma ação articulada dos órgãos de defesa em todo o Brasil, já que muitas empresas atuam no país inteiro ou mesmo fora dele. O exemplo vem de duas companhias que violaram regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor, mais conhecido pela sigla SAC. 24 PROCONs estaduais participaram do ajuizamento dessa ação. O Ministério Público das 5 regiões do país, a Advocacia Geral da União, o próprio Departamento e o Ministério Público Federal. Ela está em curso e a gente acredita que ela já tenha produzido alguns efeitos. E o importante é isso, não é necessariamente a punição, mas é a mudança da postura das empresas e o retorno rápido, pragmático, para todos os nossos consumidores. Relações de consumo mais justas, mais transparentes e que tragam satisfação e segurança aos consumidores e a quem oferece produtos e serviços. Este é o alvo que a sociedade busca atingir. Má-fé, desinformação e ganância são obstáculos nessa corrida em que a legislação, os órgãos de proteção do consumidor e a justiça precisam fazer a diferença. Recorrer à justiça sempre foi uma das opções de quem tem seus direitos desrespeitados. Mas a garantia assegurada a todos de ter uma causa aceita e julgada pelos tribunais tem uma contrapartida: o excesso de conflitos à espera de julgamento. A gente não pode imaginar uma banalização de que tudo seja levado ao Estado, seja ele o Estado executivo ou o Poder Judiciário. Nós imaginarmos que um consumidor ele tem a necessidade que ir até um PROCON ou ajuizar uma ação para cancelar um débito indevido de R$30, para entregar uma cadeira, para entregar um computador, é um absurdo, porque não haverá Estado suficiente para dar conta de todas as demandas de consumo do nosso dia a dia. O promotor Trajano defende o fortalecimento dos juizados de pequenas causas e ajustes na lei. Trabalhar numa reforma das leis processuais para evitar que o excesso de recursos torne a prestação jurisdicional mais lenta, né? Neste sentido, um novo Código de Processo Civil está em tramitação no Senado para conter o número excessivo de ações e recursos na justiça brasileira. Em paralelo ao trabalho de órgãos públicos, a atuação de associações e ONGs também ajuda a evitar que os conflitos nas relações de consumo cheguem aos tribunais. Assim é o trabalho do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fundado na década de 1980. O que se percebia é que o sistema, os PROCONs, eles eram efetivos, tinham uma efetividade boa para resolver reclamações dos consumidores contra as empresas, mas muito pouca efetividade para resolver os problemas do consumidor contra as empresas do próprio governo, de telefonia, enfim, de energia elétrica. E esse é um papel importante para as associações. Outra associação que também atua na área é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, criado pelo jornalista Celso Russomano. O consumidor chega ao Instituto, faz a sua denúncia, a minha equipe entra em contato com a empresa
e faz uma conciliação. Então, 98,5% dos casos são conciliados. 1,5% acaba em reportagens ou ações na justiça ou das delegacias de polícia. Cansada de não ser atendida por uma empresa, Dona Cleide procurou o INADEC. Eu suspendi. E é o que aconteceu. Eles me mandam a conta normalmente. Então, dentro da legislação consumerista, a cobrança ela é absolutamente indevida e a senhora tem direito de ressarcir todos os valores pagos indevidamente pelo dobro. A senhora está com esperança que agora vai resolver? Agora estou, com toda a minha esperança, que vou conseguir. Nós entraremos em contato com a empresa através do telefone, através do e-mail e aguardaremos o retorno deles. Baseado nesse retorno, tomaremos as devidas providências, ok? E a Dona Cleide estará sempre informada do passo ao passo do caso dela. De boca em boca, cidadãos que se sentem prejudicados numa relação de consumo buscam associações que os auxiliem no reconhecimento dos direitos. Uma outra associação, a Proteste, tem um diferencial. Investiga eficiência e segurança de produtos e condições de contratos, tarifas e juros cobrados em serviços. A Proteste já realizou e publicou 120 testes comparativos. E a Proteste sempre leva em conta a questão da segurança e da saúde. Quando se percebe que a legislação ela é fraca, ela é omissa, nós vamos pedir que haja melhorias nessa legislação. Além disso, quando fazemos os testes comparativos e percebemos que tem problemas para os consumidores, tanto quanto a segurança como a saúde, nós notificamos as autoridades. Testes recentes, por exemplo, encontraram ameaças à saúde na borracha escolar e no protetor solar. Nós percebemos que os protetores solares, muitos deles têm substâncias potencialmente cancerígenas, que já não são mais usados em outros países, pelos fabricantes que atuam no exterior e no Brasil. A Proteste está apoiando uma iniciativa para que o Brasil forme um banco de dados sobre acidentes do consumo, até mesmo nos casos em que as instruções do produto ou serviço são seguidas. A ideia, pioneira na América Latina, pode gerar economia e evitar outros acidentes. Isso reduziria, evidentemente, os acidentes e também teríamos menos gastos no sistema SUS com os consumidores que chegam até os prontos-socorros. A legislação pode ser boa, os órgãos de proteção do consumidor eficientes e a justiça rápida. Tudo isso tem sua importância, mas uma coisa é essencial para a melhoria das relações de consumo: o comportamento do consumidor. O senhor examina contratos, pesquisa antes de comprar um produto? Sim, eu sempre procuro ver o contrato e pesquisar o máximo possível. Pesquisa eu faço muito, agora contrato eu nunca li, não. Às vezes o produto não é como o vendedor falou. O que a senhora fez? Quebra rapidamente. Nada. Eu nunca compro no primeiro lugar, eu sempre pesquiso. Antes de ir para a rua, eu pesquiso na internet para ter uma ideia de como tá os preços. Normalmente eu vou com uma loja na cabeça. E quando eu saio assim e desejo comprar alguma coisa, eu costumo andar muito. Eu faço pesquisa em preço, mas não leio o contrato. Você lendo o contrato, você tem o que debater ao seu direito, entendeu? E prestar muita atenção nas pequenas linhas, né? As pequenas linhas que mora o perigo. Consumidores mais exigentes, fornecedores mais conscientes. Um novo patamar nas relações de consumo vai sendo construído. Se for um defeito que quebrou, muitas vezes o cliente, realmente ele é sincero, quebrou a peça. Aí a gente troca, a gente faz um desconto e fica com a peça. Se der para recuperar, para vender com desconto, tudo bem. Se não der, porque como são peças artesanal, não tem como nós trocar com o fornecedor, né? Então nós assumimos o prejuízo, porque é um cliente que vai voltar, né? Então essa preocupação a gente tem bastante com o cliente mesmo. Quando a pessoa ela compra o produto, a gente faz o teste, né, do produto, vê se o produto tem defeito ou não, tá. Mas pode acontecer que algum produto ele venha dar defeito uns dias depois. Então o que você faz? Eu troco o produto.
eu troco o produto. E se a pessoa quiser o dinheiro, até devolvo o dinheiro sim. O que falta é o consumidor brigar pelos seus direitos. No terceiro e último bloco do Repórter Senado, o cidadão Paulo, o homem que mostrou aos brasileiros o direito de reclamar direitos. A emergência e os números do comércio eletrônico, a revolução digital que o código não previa. E a nova era do consumo sustentável, o direito de consumir, ganha um novo parâmetro. E as mudanças e atualizações defendidas pelos especialistas para modernizar o Código de Defesa do Consumidor. Daqui a pouco no Repórter Senado.